Eu quero compartilhar uma palavra com você, em cima do Evangelho de João, no capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do versículo 11. E diz bem assim para nós, olha aí, ó. Depois de dizer isso, prosseguiu-lhes dizendo, Jesus dizendo aos seus discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. E ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há quantos dias? 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus, preste atenção nisso aí, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o 26, somente para nós, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E eu pergunto para a Quadrangular de Bela Vista, vocês creem nisso? Então deixa eu usar essa palavra de forma profética para você essa noite, no nome de Jesus. Quando nós olhamos esse texto, nós conhecemos a história, quem não conhece vai aprender um pouco. Eu não vou discorrer por toda a história, mas eu quero usá-la como um plano para liberar algo de Deus para nós aqui. O capítulo 11 começa dizendo que Lázaro está doente, gravemente enfermo, e as suas irmãs pedem para chamar Jesus, para Jesus ir até lá, para orar. Eles já tinham visto Jesus fazer tantas coisas. Jesus amava aquela família, era amigo daquela família. Quem está no nosso grupo de devocional lá, viu que o texto de ontem eu compartilhei sobre esse filtro que a gente precisa ter, saber que o amor de Deus, nós temos que confiar nesse amor de Deus, que nem sempre age como nós esperamos, mas age sempre dentro do tempo e da vontade dele. E quando nós vemos essa passagem, quando as irmãs chegam a mensagem, olha, Marta e Maria estão mandando te chamar, Jesus, porque Lázaro está enfermo. Onde Jesus estava, vimos ali uma distância de 3 quilômetros, Jesus poderia ir para lá e daria tempo de chegar. Era uma distância muito curta, mas Jesus vai para outro lugar, e ele faz o ministério dele por outro lugar. E enquanto isso, Lázaro vai piorando, agravando a situação, até que ele morre. Quando ele morre, no dia da morte dele, Jesus não está lá. Quando ele morre, passa-se um dia do luto, Jesus não está lá ainda. No segundo dia, as irmãs estão sendo consoladas pelas pessoas de perto e de longe, mas Jesus não estava lá. Até que no terceiro dia, Jesus decide com os discípulos voltar. Ele disse algo aqui para nós, que nós temos que entender, que os discípulos não conseguiram entender na hora. Jesus falou assim, olha, Lázaro está dormindo. Aí acho que o discípulo estava cansado, falou assim, se ele está dormindo, ele vai melhorar. Está dormindo, vai dar aquele descanso, vai ficar bem, ele vai melhorar. E aí Jesus percebeu que a maneira como ele lida com a morte não é a mesma forma que nós lidamos. A maneira como ele enxerga a morte não é a mesma forma que nós enxergamos. Então quando ele diz isso, ele percebe que não ficou claro para os discípulos, porque eles pensaram que estavam indo lá para despertar Lázaro, acordar Lázaro de um sono, e na verdade era da morte. Jesus fala, ele morreu.
Mas foi para o bem de vocês que nós não estávamos lá. Porque agora o que eu vou fazer, vocês vão crer e vão viver uma experiência muito diferente do que vocês estão acostumados. Os discípulos estavam acostumados a ver Jesus curando, expulsando demônio, multiplicando pão e peixe. Estavam acostumados para ver todas as coisas aqui e pensaram, não tem mais nada inédito que ele possa fazer. E talvez você tenha vivido tantas experiências com Deus que você acha que não tem mais nada inédito para que ele possa fazer ou te mostrar. E eu te digo, se prepare para novas experiências que Deus tem para fazer com você, na sua vida, na sua trajetória. Às vezes a gente pensa que já viu de tudo, meu irmão. Mas a gente está completamente equivocado. Deus tem coisas novas e inéditas para realizar nos nossos dias. Coisas que a gente não imagina que é capaz de acontecer, Deus pode fazer por você. Somente creia, tenha esperança e confiança em Deus. A maneira como ele vê a morte, ele vê como um tempo de inatividade. Porque antes mesmo de morrer, ele já demonstrou que ele já tinha poder sobre as doenças, sobre os demônios e sobre a morte. Coisas inéditas, como o que a gente está vivendo hoje. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje à tarde, e você sabe há quanto tempo não tem carnaval na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro? Desde que ela foi fundada, sempre teve carnaval, e o Rio de Janeiro sempre teve desfile de escola de samba, desde 1932. É quase a idade do Adilson. Quase a idade. Ó, você está fazendo os cálculos aí, dá 89 anos. 89 anos que uma festa pagã acontecia todo início de ano. Antes de acontecer na Marquês de Sapucaí, era numa outra praça, chamada Praça 11. E todo ano era da mesma forma. E aprove Deus que esse ano não tivesse essa festa lá. Em contrapartida, todos os outros carnavais, dos maiores a menores, também não puderam acontecer. E aí a gente olha para o vírus, a gente olha para tudo que está acontecendo, e a gente pensa nisso, em todas as mazelas que deixou. Mas olha, um ritual que acontecia todo ano consagrando o Brasil, o que aconteceu esse ano? Teve feriado, mas não foi feriado. Né? Quem trabalhou hoje aqui? Aí, a gente trabalhou hoje. Uma coisa inédita está acontecendo. E eu quero dizer para você, toda vez que alguém duvidar da sua fé, duvidar do seu Deus, fica tranquilo, você não precisa entrar em defesa por ele. Ele sabe se virar sozinho, ele já é bem grandinho. Pelo contrário, a gente só está com ele porque ele que protege a gente. Mas ninguém pode tentar brincar e zombar do nome de Deus, porque ele está em todos os lugares. E quando ele age da maneira dele, ainda que a gente não entenda. Ainda que a gente não entenda, ele continua agindo, ele está agindo sobre a nossa nação. E se ele está fazendo isso na nossa nação, eu faço uma vez mais minhas palavras. Eu, Saulo, acredito que Deus tem uma palavra liberada sobre o Brasil, para que o Brasil seja uma nação que vai fazer a diferença nas nações nessa reta final, antes da sua vinda. Então eu creio que eu e você estamos incluídos nesse tempo que o Senhor quer usar a igreja como remanescente na terra, para que a gente possa incendiar as nações depois que tudo isso passar. Coisas inéditas que vão acontecer. O país do samba e do futebol já não é mais conhecido como o país do samba e do futebol. O país do carnaval esse ano não vai ser conhecido como o país do carnaval. Então a gente tem uma ampla liberdade para dizer que esse vai ser conhecido como o país do clamor, da adoração, do avivamento, que vai incendiar as nações. Eu creio que nós vamos estar juntos nisso. Jesus está falando com os discípulos assim, Jaldeir: Lázaro morreu e para o bem de você a gente não estava lá. Talvez pensaram, será que eles iam bater na gente? Será que por que não é o bem? Era doença contagiosa, a gente ia morrer também? Jesus falou, não, porque o que eu vou fazer agora, vocês vão crer em um nível muito maior. Porque o que eu tenho para realizar agora na vida de Lázaro vai servir de testemunho para que vocês tenham uma fé mais firme. E talvez Jesus poderia ter resolvido as coisas no seu tempo, mas ele preferiu resolver no tempo dele, para que a sua fé possa chegar no nível muito maior e muito mais profunda nele, alicerçada nele. Quando ele chega lá, tem 4 dias que Lázaro já está no túmulo. 4 dias. E as 2 irmãs, Maria está dentro de casa, não consegue sair. Marta, que era mais proativa, vem até Jesus
E quando vem até Jesus, ela faz algo que nós fazemos muito. Ela flerta com o passado e usa uma palavrinha, se. Ah, meu irmão, como é que o se está tirando a salvação de muita gente? Como é que o se está impedindo a gente de ter fé para imaginar aquilo que Deus pode fazer, ao invés de ficar imaginando o que Ele poderia ter feito? Como é que o se tem feito com que vidas não consigam se jogar 100% em Deus e no seu presente, porque eles ficam sempre imaginando, se eu fosse por esse caminho, se quando eu tivesse tantos anos eu tomasse aquela decisão, se eu não tivesse feito isso aqui. Meu irmão, o se nunca aconteceu. Por melhor ou por pior que ele seja, ele nunca aconteceu. E aí, então eu quero que você saia do se, porque o se te traz infinitas possibilidades, mas a grande maioria delas irreais. E a grande verdade ela te traz as possibilidades que nunca aconteceram na sua vida. Então tem vezes que a gente se pega com o se, e geralmente é o se do passado. Às vezes é o se do que fizeram com a gente. Se não tivesse feito isso comigo. Se não tivesse acontecido isso lá em casa. Se não tivesse acontecido isso lá na empresa aquela vez. Se eu não tivesse tomado essa decisão. Você aprendeu com os seus erros? Ou você aprendeu com os erros do que fizeram com você? Então acabou o se. Para de ficar preocupando com o se. Porque o se nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Marta fala com Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, ela mostra que tinha confiança em Jesus, mas mostra que o plano dela não era o plano de Deus. E aí que é o grande problema, porque quando a gente começa a falar o se, a gente vai começar a entrar naquilo que seria o nosso plano. Mas meu irmão, se Deus não permitiu você viver isso, é porque não estava nos planos dele. Você consegue pegar essa palavra? Então para de ficar flertando com o si, porque se não aconteceu, não estava no plano de Deus de acontecer na sua vida. Mas o que vai acontecer quando você largar o si, vai ser exatamente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e ela vai se cumprir, vai realizar, e vai trazer um milagre, ainda que seja inédito sobre a sua vida. Eu estou sentindo que tem uma atmosfera mudando aqui. É Deus trazendo algo para nós aqui. Daqui a pouco se prepara quando a gente orar, porque a gente vai ver algo inédito de Deus sobre nós acontecendo. Primeira coisa, larga esse si. Esse si não pertence mais a você. Para de flertar com essas coisas. Para de imaginar o que seria. Começa a imaginar o que Deus vai fazer na sua vida. Porque isso é fé. Marta chama Jesus e fala com Jesus, vem cá no meu passado. Se você estivesse aqui nesse passado, o meu presente não seria esse. Vem cá, porque muitas vezes a gente quer chamar Jesus para o nosso passado. Mas meu irmão, a sua segunda-feira, dia 15, morreu meia-noite. E já iniciou o dia 16, a gente está quase finando ele. Por melhor que seja, ou por pior que seja, meia-noite ela está morrendo para começar um novo dia. Chamou Jesus para o passado. Aí Jesus vai e quer trazer ela para o presente, porque Jesus sempre quer trazer eu e você para vivermos o presente. Por pior que seja a sua realidade, Jesus vai te chamar para viver o seu presente. Por mais difícil, Lucas, irmã Maria Auxiliadora, Ramires, que seja o seu presente, você tem que encarar ele de frente. A gente foi no shopping uns dias desses atrás, e lá é vidrada naqueles bichinhos que bota no dedo. Tá até com uns aí no dedo. Na padaria lá perto de casa lá, ela já pegou todos que tinha. Acho que a mulher lá da padaria já estava fazendo a cabeça dela. Quando entrava, já dava uma moedinha. Pega ali um bichinho desse. E aí ela pegou esses últimos, era do Rei Leão. Aí eu comecei a cantar para ela aquela música do Hakuna Matata. Tá na harpa da Disney. Nossa, não. Mas Hakuna Matata era a música que cantava no tempo que André e Jaldeir já eram adolescentes e eu ouvia essas músicas ainda. Uma parte fala assim, os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender.
Aleluia. Quando está falando isso, é o Timão e o Pumba falando para um filho de rei, falando para o Simba, que era um leãozinho. Eles pensaram: nós precisamos mudar a cabeça dele, porque se ele crescer, ele vai detonar a gente. Então começaram a ensinar um estilo de vida que não era apropriado para um leão viver. E principalmente nós cantamos isso, ou permitimos os filhos cantar, ouvimos cantar, acerca dos seus problemas você deve esquecer. E não é assim, irmão. Os seus problemas você deve enfrentar. Você não tem que esquecer os problemas, você tem que esquecer as coisas do passado que te feriram, te humilharam, te maltrataram. Mas o seu problema você tem que enfrentar de frente. Ainda que você não tenha condições, você tem um Deus que te ajuda a enfrentar esses problemas. Então no seu presente pode estar cheio de problemas, mas não volte para o passado e não tente avançar para o futuro, não. Viva o presente, resolva isso aí, porque Jesus entrou na sua casa agora, está com você agora, para que possa tirar até mesmo aquilo que está morto de dentro da sepultura. Se for necessário, Ele tira aquilo que está morto da sepultura, mas a gente vai encarar esse problema de frente hoje. Então Jesus fala com Marta: Marta, eu não estava aqui há 4 dias atrás. Marta, eu não estava aqui no passado. E foi o que ele disse para Marta: o seu irmão vai ressuscitar. Ele disse: o seu irmão vai ressuscitar. E sabe como é que Marta estava, irmão? Não estava querendo encarar o presente de jeito nenhum. Acho que estava indo já. Está a bateria do microfone, tá vendo? Ei, aleluia. Olha só, Marta faz assim: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta tem um tipo de fé que eu e você temos, uma fé acomodada, uma esperança para não tirar o mérito do nosso Deus da nossa situação. Não, Senhor, sei que o bicho está pegando aqui para mim, sei que está difícil a situação, eu sei que o Senhor não tem problema nenhum com isso, eu creio no Senhor, eu sei no seu poder, eu conheço a Bíblia, e eu tenho fé e esperança de que no futuro as coisas vão melhorar. A gente está só adiando, procrastinando. Se eu não entrar nesse combate, nesse embate, para mim tudo bem. Eu não coloco em risco a minha fé, eu não coloco em risco a minha crença em Deus, só que ao mesmo tempo eu tiro toda a minha expectativa de Deus. Esse é o problema. Por isso que muitas vezes Deus permite uma situação tão complicada para nós. E agora que seria o momento da gente crer e viver uma coisa totalmente inédita, a gente fala: amém, Senhor. Amém, seja feita a sua vontade. Eu vou ficar aqui no meu lugar. Eu continuo crendo no Senhor. Eu continuo crendo que o Senhor é poderoso. Eu continuo crendo que o Senhor tem coisas infinitas para fazer. Mas ao mesmo tempo a gente está dizendo assim: na minha vida eu sei que não vai acontecer agora. Deixa eu te falar, irmão, se você não conseguir acreditar em Deus agora, você vai acreditar nele quando? Se a sua fé não fosse suficiente para Ele fazer uma coisa hoje por você, quando que vai ser? Se você vai ficar adiando o que Deus vai fazer, quando chegar lá na frente, você vai continuar adiando. E aí a gente tenta entrar no futuro que se torna ilusório, porque a gente não faz nada no presente para isso. Você já reparou que cada milagre Jesus fala bem assim: vai, que a tua fé te salvou? Porque Ele tem poder para fazer sempre, mas Ele só faz quando alguém crê realmente que Ele pode fazer. Então se eu disser: Senhor, lá em dezembro o Senhor vai fazer algo, mas se eu não estiver fazendo nada, quando chegar em dezembro, eu não estiver preparado, vai ficar sem acontecer nada do mesmo jeito, irmão. Se eu falar: não, a gente está em fevereiro, o mês de março vai ser bênção, eu só estou adiando. Não, vamos fazer fevereiro ser bênção em nome de Jesus. Você crê que Ele pode ser bênção ainda para você? Então que seja bênção em nome de Jesus. Nós lançamos palavras proféticas, é diferente de nós cremos. Nós já forramos nosso futuro com uma semente para lá. Mas enquanto isso nós caminhamos, nos movemos na certeza de que Ele está fazendo hoje, e Ele vai continuar fazendo amanhã, depois da manhã, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É esse tipo de fé que Jesus estava esperando de Marta.
E ainda que ele não teve de Marta, ele tem a minha e a sua fé essa noite. Nós vamos falar para ele que nós cremos que ele pode fazer algo hoje por nós. Ah, eu sinto uma presença gostosa de Deus aqui nesse lugar, irmãos. Alguém saiu ao encontro dele para que ele pudesse vir ao nosso encontro. E ele vai se envolver na sua história para ele trazer uma mudança radical na sua vida. Jesus recebe aquela palavra de Marta. E ele fala bem assim com Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele termina dizendo: você crê nisso? Ali, a partir daquele momento, Jesus chama a responsabilidade para Marta de volta. Você viu o que ele falou? Ele disse quem ele era. Ele não tinha dúvida de quem ele era, mas Marta ainda tinha dúvida de quem ele era. Sabia disso, Lely? Jesus sabe quem ele é, mas às vezes a gente tem dúvida de quem ele é na nossa vida. Então ele está chamando a gente para a responsabilidade, dizendo: você acredita que eu sou isso aí? Você crê nisso? Ele falou duas coisas: quem vive e crê. Porque Lázaro estava morto, e quem está morto não pode crer. Então somente aqueles que estão vivos creem no Senhor. Então se você está vivo, viva a sua vida crendo que Ele é Deus na sua vida. Ele não está precisando que Lázaro da sepultura clame, porque a sepultura não pode louvar ao Senhor, não pode glorificar o nome dele. Somente os vivos louvarão o seu nome. Então ele precisa que alguém que esteja vivo creia que ele pode fazer. Eu te pergunto: você está morto ou você está vivo? Essas coisas que você está vivendo fizeram você morrer ou você continuar vivo? Então, ainda que você esteja sem forças, mas você está respirando, está vivo, continue crendo e mostre ao Senhor: eu creio que o Senhor pode fazer isso. Eu creio no meu amanhã, mas eu creio no meu presente, porque o Senhor está no meu presente. O Senhor está no meu presente, o Senhor está no seu presente, o Senhor está na nossa terça-feira, o Senhor está nesse dia com você, Ele permanece conosco. Ah, eu sinto uma presença de Deus aqui, chegando para nós dizendo: eu não sei como foi os dias passados, eu não estava aqui há 4 dias atrás, mas hoje eu cheguei, e eu vim para trazer ressurreição, eu vim para trazer resposta, eu vim para trazer cura, eu vim para fazer a minha ação acontecer. Se for necessário jogar Deus no futuro, jogue, faça planos com Ele, mas não anule Ele do seu presente. Para que você chegue no futuro, você precisa resolver as coisas do seu presente. Para que você tenha um futuro, é necessário você viver o presente. Não tem como adiantar a vida, porque quando você chegar lá na frente, você vai ver que a decisão de hoje atrasou e muito, ou até mesmo anulou as coisas de acontecer, porque você quis jogar para frente as coisas. Quando Jesus fala isso com Marta, quando fala isso com Marta, ela diz: sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vou repetir, ela disse: sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ele não falou assim: Michele, então a partir de hoje eu vou começar a crer que o Senhor é o Cristo. Não, ela disse: eu já tenho crido que você é o Cristo. Eu já estou dizendo o que eu estou vivendo. Eu já estou dizendo aquilo que eu sei, aquilo que o Senhor é para mim. Eu estou acreditando nessa palavra. Eu não quero mais te jogar no meu passado, eu não quero mais te jogar no meu futuro. Eu quero o Senhor aqui no meu presente, porque eu creio que o Senhor está aqui.
Eu não preciso mais esperar mais ninguém. O Senhor já chegou. O Senhor vai mudar essa realidade. E depois de dizer isso, ela foi para casa chamando a parte. Maria disse: o mestre está aqui, está chamando você. Depois que ela mostrou que cria, ela começou a ter atitude, Bruno. Porque a gente só consegue se mover quando a gente crê de verdade. Enquanto a gente não crê, a gente fica estagnado, parado, paralisado, congelado. Mas a partir do momento que eu começo a botar minha fé em ação, eu me movo, eu caminho, eu vou para frente. Ela falou: assim como eu estou encarando a realidade, Maria tem que encarar a realidade. Eu vou atrás de Maria, minha irmã. Maria, Jesus está aqui, quer falar com você. E nota, irmão, fala a verdade. Jesus poderia já pegar o caminho, ir direto para o sepulcro e chegar dentro de casa. Vocês estão chorando por quê? Ó, Lázaro comigo aqui, ó. Vem, eu já ressuscitei Lázaro. Era o caminho mais simples de fazer, ué. Embora ele faça todas as coisas, ele pode fazer todas as coisas, ele não faz nada se não tiver ninguém que crê. Não se tratava de um milagre comum, se tratava de aumentar o nível de fé da multidão que estava ali. Deus não quer mais fazer milagres comuns para a gente, irmão. Ele quer aumentar nosso nível de fé. Tem muita gente que ainda se move com milagres ditos comuns, embora nenhum milagre seja comum. Mas Deus quer que você viva um milagre novo, uma coisa inédita para você. Ele podia ter pegado Lázaro, levado: para de chorar, aqui Lázaro está aqui. Marta, para de chorar, aqui Lázaro está aqui. Não. Ele falou: eu quero envolver todo mundo no milagre. Assim como vocês envolveram todo mundo na dor de vocês, eu quero envolver todo mundo no milagre que eu vou fazer por vocês. Assim como as pessoas se envolveram na dor que vocês estavam sentindo, agora se preparem para que eles possam se envolver naquilo que eu tenho para fazer de bom na vida de vocês. Quando você vê o Salmo 23, a gente sabe que é um Salmo de Davi. E talvez para a gente passe despercebido, mas uma coisa Davi fala bem assim: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Quando Davi fala de preparar uma mesa, Jaldeir, é porque ele, como caçula, trabalhando no campo, não tinha mesa para ele. Ele não se envolvia nas conversas da casa. A casa não se envolvia nas alegrias dele. A primeira pessoa que sabe que ele matou o leão e o urso não foi seu pai Jessé, não foi seus irmãos, embora fossem guerreiros. A primeira pessoa a saber foi Saul, quando ele foi enfrentar Golias, porque não tinha uma mesa. Ninguém se envolvia nas suas dores, nas suas crises, nos seus choros, nas suas alegrias, nas suas conquistas, nas suas vitórias. E Deus quer fazer algo inédito com você. Ele quer colocar as pessoas para se envolver numa nova fase da sua vida. E você vai vivenciar coisas inéditas, absurdas aos olhos humanos, mas totalmente possíveis para que Deus possa fazer na sua vida. E eles vão perceber que ainda que você não tenha provado de nenhuma mesa, não sabe nem sentar à mesa, não tem nenhuma etiqueta para andar na mesa, mas Ele preparou uma mesa para você, preparou um sacrifício para você, preparou um alimento para você, e ainda derrama azeite na sua cabeça, unge a sua cabeça com esse óleo. Porque se a gente fosse continuar na história de Lázaro, você vai ver que no capítulo 12, aquele que estava morto está sentadinho na mesa. A gente pregou isso aqui em novembro. Lembra do cenário de adoração? Maria se derramando, Marta servindo e Lázaro sentadinho na mesa. Porque ele prepara a mesa. Mas a gente não vai correr para lá, a gente vai terminar o texto aqui para a gente orar. Quando as irmãs creem, quando as irmãs entram no processo, quando as irmãs entendem o que está acontecendo, a mesma história, por isso que eu não fiz questão de ler, ela se repete. Porque Maria vai falar a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus fala: eu já fiz Marta vencer isso, eu vou ter que fazer Maria vencer do mesmo jeito. Aí ele já avança e fala: vamos lá, onde é que vocês sepultaram ele? E aí eu quero só dizer uma coisa com você: embora Jesus tenha todo o poder para realizar as coisas em nossas vidas, embora Ele queira que você se envolva no milagre, não quer dizer que Ele não se envolve com a sua história. Não quer dizer que Ele não sofre junto com você, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso. É por isso que vale muito a pena você orar ao Senhor apresentando as suas queixas, suas causas, suas dores. É por isso que vale a pena mesmo você sabendo que Ele sabe de tudo.
Você não colocar ele na parede como se fosse um culpado, como se estivesse a parte da situação, mas falar: Senhor, o Senhor viu como é que o dia foi pegado hoje. O Senhor está vendo como as coisas estão difíceis. O Senhor está vendo como está difícil fechar a conta. O Senhor está vendo como está sendo difícil dormir com a situação acontecendo lá em casa. O Senhor está vendo como está difícil encarar essa enfermidade, essa dor. Porque quando Jesus está chegando aonde Lázaro está, a sua Bíblia, a minha Bíblia vai dizer que o espírito dele começa a se agitar e começa a se perturbar, por conta do amor que ele tinha pela família, a ponto de o versículo 35 dizer: Jesus chorou. Espancaram esse homem, arrancaram a carne dele, a pele dele, tiraram o sangue todo, furaram o lado dele com uma lança, chicotearam até perder as forças. Lembra do filme Paixão de Cristo? Soldados assim, não caiu uma gota de lágrima dos olhos dele, porque ele não tinha fraqueza humana. Mas quando tem uma família dependendo de uma resposta dele, ele se envolve tanto que ele chora. Ele não chora porque ele não sabe o que vai fazer, ele chora porque ele está se envolvendo com a minha e sua dor. Diferentemente do meu choro e o seu choro, que a gente não sabe o que fazer, quando ele chora dizendo: eu estou envolvido nisso tanto quanto você. E como você permitiu que eu me envolvesse tanto, agora você pode se preparar, porque quando eu me envolvo numa história, eu me envolvo para trazer resolução para essa história. Envolva ele na sua história, envolva ele na sua história, envolva ele na sua história. E eu vou terminar, eu só quero ler o que diz aqui. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Poderia, mas não era o que ele queria. Amém? Ele poderia fazer na sua vida, mas não era o que ele queria fazer naquela hora. Ele quer fazer hoje. Porque se Lázaro não morresse, não tinha mais nada de novo para contar, porque seria mais um salvo. Mas agora que Lázaro morreu, irmão, todo mundo está assim, não tem mais nada para acontecer não. Lembra? Aquele ditado: não sai mais coelho dessa cartola aí não. Aí Jesus pega, faz algo inédito diante dos olhos deles, e a boca deles cai. Ele não está preocupado com a boca deles, mas está preocupado com um sorriso nos lábios de Maria e de Marta, e no respirar, no pulsar do coração novamente de Lázaro. Não se preocupe com aqueles que não estão envolvidos na sua história. Não se preocupe com aqueles que estão assistindo. Jesus só tem preocupação, ele só faz algo por alguém que se envolve na história. Ele não fez para calar a boca de fariseu nenhum. Ele não age assim. Então não tente agir para dar troco, para calar a boca. Não, eu vou fazer isso agora para calar a boca de alguém. Às vezes alguém fala: eu vou vencer na vida para calar a boca do meu pai, para calar a boca da minha sogra. Para com isso, irmão, faz por você. Não, eu vou calar a boca daquela, mas para com isso. Eu vou ver, falar que não tinha valor nenhum. Você vai quebrar a cara lá na frente. Você vai ficar carregando algo muito pesado dentro de você. Faz por você, faz por Deus. Você vai ver uma caminhada leve e vitoriosa que Ele tem para fazer na sua vida. Jesus chega na beira do sepulcro. Bota aí, Mateus, senão eu vou ficar pregando mais tempo aqui. Eu esqueci que o culto começa às 7 horas. Achei que o culto tinha começado às 8 horas. Já vai dar quase 9. Olha lá, estou brincando, vai devagar aí, 8 e 10 ainda. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Mateus, a gente não vai avançar não, tá? Só espera aí, depois a gente vai mais. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Segura aí, Mateus, não tira da tela não, que a gente vai avançar depois. Eu acho que eu termino depois dessa. Jesus poderia tirar a pedra, não poderia? Olha, ressuscitar o morto. O que seria a pedra então? Ô André, ele ia falar com o morto. Como é que o morto ia ouvir? Eu já fui muito no enterro e os caras estão aqui gritando: ah, eu queria ir junto com você. Eu nunca vi nenhum morto chamar: vem.
Eu nunca vi acontecer nada dessa forma. E Jesus já está indo para lá e ele vai ressuscitar um morto. E ele não quer tirar a pedra. Ele quer que alguém mais se envolva no milagre. Porque tirar a pedra, ele poderia fazer, ele podia falar com os discípulos dele. Vão lá, vocês vieram comigo aqui, vão ficar assistindo. Não, homens, mete a mão aí, tira essa pedra. Mas ele está dizendo para a multidão incrédula. Está dizendo para aqueles que disseram que vieram consolar Marta e Maria, para que se envolvesse na história. Porque você sabia que tem gente que só se envolve na sua história quando você está ruim? Quando as coisas estão ruins na sua casa, aparecem e falam: é, rapaz, não deu certo, né? Caramba. É, não deu. Mas a gente está aqui para te consolar. Não, rapaz, a gente veio aqui, a gente ficou sabendo, rapaz, vi ali no estado que você colocou. Nossa, complicada a situação, né? Não, mas você não está sozinho não, a gente está aqui para te consolar. Nem sempre quem se envolve com a sua dor se envolve com a sua vitória, porque às vezes eles não aceitam a sua vitória. Às vezes quando está muito bem para você, eles começam a te olhar de lado. Eles se envolvem na dor, mas não se envolvem para que você chegue no momento de felicidade. Eles consolam as suas lágrimas, mas não têm coragem de tirar a sua pedra. Eles não se esforçam mais do que palavras. Eles não colocam a mão para que você possa crescer e vencer, mudar de nível. E Jesus está dizendo: eu posso fazer tudo, mas eu quero que vocês façam a parte de vocês. O que não cabe a vocês fazer, eu vou fazer 100%. Mas o que cabe a vocês fazerem, eu não vou mover uma palha. Então a gente está aqui na beira do sepulcro, eu quero que vocês tirem a pedra. Se não tirar a pedra, eu não faço nada. Porque se não tiver ação, está demonstrando que não tem fé de verdade. Eu não posso dizer que creio da boca para fora. Eu tenho que fazer alguma coisa para botar a fé no ambiente. Marta ainda fala: Senhor, está cheirando mal, são 4 dias. Vamos fazer isso não. E tem situação sua, irmão, que às vezes está cheirando mal. Vamos resolver isso aí, vamos. Sai desse sepulcro, sai, tira essa história desse sepulcro, tira essa pedra de cima. Se ele não mandou finalizar a história, tira a pedra de cima. Já viu aquele outro ditado? Vamos colocar uma pedra em cima disso aí. Jesus está mandando tirar a pedra. Porque se tirar a pedra, ele vai resolver a situação, ainda que cheire mal. Ainda que cheire mal. Vai lá. Disse Jesus: eu não falei com você, Marta, não lembrou ela lá. Se você cresce, você veria a glória de Deus, você tinha dito que cria. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto no pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Você pode dar mais um aleluia para a gente finalizar? Você pode dar mais um glória a Deus para a gente finalizar? Você que está em casa pode dar um glória a Deus aí para a gente finalizar? Como eu disse, Clarinha, como eu disse, Pablo, o morto não ouve. Só que Jesus não está dando uma ordem para o morto, para a carne, para os restos mortais aqui. Ele não dá ordem para o inferno, ele não dá ordem para a sepultura. A conversa dele não é com essa esfera. A conversa dele é com os céus. Naquele momento que está o caminho aberto para Lázaro sair, todo mundo está pensando o que ele vai fazer. E ele vira os olhos para o Deus e fala: Pai, eu te agradeço. Lázaro não está me ouvindo, mas o Senhor está me ouvindo. Eu vou falar de novo: Lázaro não pode ouvir, mas o Senhor está me ouvindo em todo momento. Essa situação não me ouve, mas eu não dependo que ela me ouça, eu dependo que os céus me ouçam, porque os céus é que vão mudar essa história. Então para, irmão, de tentar pegar o celular e mandar uma mensagem aqui, outra mensagem ali. Para de tentar olhar no jornal o que vai acontecer. Comece a dizer para os céus o que você precisa que aconteça, porque os céus vão fazer acontecer na sua vida.
Coloque a expectativa nos céus, porque os céus vão fazer acontecer, Jaldeir. Os céus é que fazem acontecer, Alex. Os céus é que fazem acontecer. Se coloca de pé no seu lugar, porque os céus vão fazer acontecer. Se coloca de pé no seu lugar, porque o Pai está nos ouvindo. Se coloca de pé no seu lugar, porque algo inédito está para acontecer aqui. Ele precisava que a situação piorasse. Ele precisava que a situação piorasse, para que você pudesse começar a acreditar no nível diferente. Ele permitiu que a situação se agravasse, para ele saber o que tinha no seu coração, para que ele pudesse fazer coisas tremendas, coisas que os seus olhos não conseguiam imaginar antes, coisas que seus ouvidos nunca ouviram, coisa que a sua mente, mais criativa que seja, nunca viu em uma série, nunca viu em uma novela, nunca viu em um filme. Você nunca soube que ele podia fazer isso. Eu digo para você uma coisa: ele chegou para se envolver com a sua história. Então coloque ele a par de tudo que está acontecendo nos últimos 4 dias. Coloque ele a par de tudo que está acontecendo no seu coração, tudo que está prendendo você no si ainda. Coloque ele a par daquilo que você está. Para de flertar e comece a dizer para ele sobre isso. A diferença de Marta para Maria foi essa, irmãos. As duas falavam dos sis, mas Maria já estava em movimento. Marta vem para Jesus e pensa que ali vai ser o final. Ela já diz como final. E Maria já diz como alguém que acredita que ele pode fazer algo. Por isso ela vem ao encontro dessa forma depois. Marta fica parada na conversa. Maria já vem e já mostra para Jesus onde é que está o irmão. Eu digo para você, deixa ele se envolver com essa história, deixa ele se envolver com essa sua jornada, deixa ele se envolver com o seu 2021, deixa ele se envolver nesse sonho que vai acontecer, deixa a Bruna ele se envolver com esse casamento, deixa ele se envolver com o que vai acontecer na sua jornada, deixa ele se envolver com isso aí. Nunca mais diga, tomara que esse mês acabe logo. Não, é dentro desse mês que ele vai te exaltar. É dentro desse mês que ele vai fazer você ver a glória dele. Eu não disse que se você cresce, você veria a glória de Deus. Uma fé que não me ajuda no momento de crise é uma fé que não me vale nada. Um Deus que não me ouve no momento de crise é um Deus que não é para mim, irmão. Eu estou diante de um morto. O cheiro da morte está fazendo todo mundo fechar a cara. E eu estou na porta do sepulcro dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. E está todo mundo dizendo: essa oração é boa, mas tinha que ser há 4 dias atrás no mínimo. Essa oração é boa, mas não é mais para hoje, é uma oração antiga. Quem disse, irmão? Se eu tenho um Deus que é Senhor do tempo, se eu tenho um Deus que não se atrasa, mas sempre chega na hora certa, então ainda que você esteja clamando na frente de uma sepultura, ainda que o cheiro da morte esteja entrando pelas suas narinas, não se desespere, olha para o céu e diga: Senhor, o Senhor sempre me ouviu quando tudo ia bem, me ouve agora quando tudo vai mal. Eu continuo com os olhos voltados ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é quem vai fazer. E se prepare para ver o seu milagre vindo embrulhado em um presente para você. Se prepare para ver o seu milagre vindo embrulhado, para que você se envolva ainda mais.
tire as faixas, tire as fitas e deixe ele ir, deixe ele viver, deixe ele entrar na sua história de vez.